Seção 3ª. Dos critérios de julgamento. Artigo 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1º. Menor preço. Inciso 2º. Maior desconto. Inciso 3º. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Inciso 4º. Técnica e preço. Inciso 5º. Maior lance, no caso de leilão. Inciso 6º. Maior retorno econômico. Artigo 34. O julgamento por menor preço ou maior desconto e, quando couber, por técnica e preço considerará o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Parágrafo 1º. Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Parágrafo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Artigo 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Parágrafo 1º. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para contratação de. Inciso 1º. Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado. Inciso 2º. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Inciso 3º. Bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação. Inciso 4º. Obras e serviços especiais de engenharia. Inciso 5º. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Parágrafo 2º. No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Parágrafo 3º. O desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 88 desta lei e em regulamento. Artigo 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por: inciso 1º. Verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Inciso 2º.
Atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, de acordo com orientações e limites definidos em edital, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Inciso 3º. Atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferida nos documentos comprobatórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 88 desta lei e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 1º. A banca referida no inciso 2º do caput deste artigo terá no mínimo 3 membros e poderá ser composta de: Inciso 1º. Servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública. Inciso 2º. Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos sejam supervisionados por profissionais designados conforme o disposto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. Vetado. Artigo 38. No julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Artigo 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Parágrafo 1º. Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, os licitantes apresentarão: Inciso 1º. Proposta de trabalho, que deverá contemplar: Alínea A. As obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. Alínea B. A economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária. Inciso 2º. Proposta de preço, que corresponderá percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária. Parágrafo 2º. O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Parágrafo 3º. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Parágrafo 4º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência. Inciso 1º. A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Inciso 2º. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis. Seção 4ª. Disposições setoriais. Subseção 1ª. Das compras. Artigo 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: Inciso 1º. Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 2º. Processamento por meio de sistema de registro de preços, quando pertinente. Inciso 3º. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas, admitido o fornecimento contínuo. Inciso 4º. Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Inciso 5º. Atendimento aos princípios. Alínea A. Da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Alínea B. Do parcelamento,
quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. A linha C. Da responsabilidade fiscal, mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Parágrafo 1º. O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6º desta lei, além das seguintes informações. Inciso 1º. Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Inciso 2º. Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso. Inciso 3º. Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Parágrafo 2º. Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados. Inciso 1º. A viabilidade da divisão do objeto em lotes. Inciso 2º. O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à economicidade, sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade, e. Inciso 3º. O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 3º. O parcelamento não será adotado quando. Inciso 1º. A economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Inciso 2º. O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Inciso 3º. O processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Parágrafo 4º. Em relação à informação de que trata o inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades. Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá excepcionalmente. Inciso 1º. Indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses. A linha A. Em decorrência da necessidade de padronização do objeto. A linha B. Em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração. A linha C. Quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante. A linha D. Quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptas a servir apenas como referência. Inciso 2º. Exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, desde que previsto no edital da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação. Inciso 3º. Vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Inciso 4º. Solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor. Parágrafo único. A exigência prevista no inciso 2º do caput deste artigo restringir-se-á ao licitante provisoriamente vencedor quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances. Artigo 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Inciso 1º.
Comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Inciso 2º. Declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior que tenha adquirido o produto. Inciso 3º. Certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob o aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada. Parágrafo 1º. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Cometro. Parágrafo 2º. A administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante provisoriamente vencedor, para atender à diligência ou, após o julgamento, como condição para firmar contrato. Parágrafo 3º. No interesse da administração, as amostras a que se refere o parágrafo 2º deste artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional na especialidade do objeto, previamente indicada no edital. Artigo 43. O processo de padronização deverá conter: inciso 1º. Parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia. Inciso 2º. Despacho motivado da autoridade superior, com a adoção do padrão. Inciso 3º. Síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 1º. É permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com indicação da necessidade da administração e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2º. As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão disciplinadas em regulamento que defina processo de gestão estratégica das contratações desse tipo de solução. Artigo 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa. Subseção 2ª. Das obras e serviços de engenharia. Artigo 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas relativas a: inciso 1º. Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas. Inciso 2º. Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Inciso 3º. Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais. Inciso 4º. Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística. Inciso 5º. Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. Inciso 6º. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Inciso 1º. Empreitada por preço unitário. Inciso 2º. Empreitada por preço global. Inciso 3º. Empreitada integral. Inciso 4º. Contratação por tarefa. Inciso 5º. Contratação integrada. Inciso 6º. Contratação semi-integrada.
Inciso 7º. Fornecimento e prestação de serviço associado. Parágrafo 1º. É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 18 desta lei. Parágrafo 2º. A administração é dispensada da elaboração de projeto básico nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos estabelecidos no inciso 24 do artigo 6º desta lei. Parágrafo 3º. Na contratação integrada, após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da administração, que avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. Parágrafo 4º. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como: inciso 1º. O responsável por cada fase do procedimento expropriatório. Inciso 2º. A responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas. Inciso 3º. A estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos. Inciso 4º. A distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados. Inciso 5º. Em nome de quem deverá ser promovido o registro de emissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. Parágrafo 5º. Na contratação semi-integrada, mediante prévia autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. Parágrafo 6º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Parágrafo 7º. Vetado. Parágrafo 8º. Vetado. Parágrafo 9º. Os regimes de execução a que se referem os incisos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Subseção 3ª. Dos serviços em geral. Artigo 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios. Inciso 1º. Da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Inciso 2º. Do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Parágrafo 1º. Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados: inciso 1º. A responsabilidade técnica. Inciso 2º. O custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens. Inciso 3º. O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 2º.
Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Artigo 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado. Inciso 1º. Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado. Inciso 2º. Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. Inciso 3º. Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. Inciso 4º. Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. Inciso 5º. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Inciso 6º. Prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Artigo 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando: inciso 1º. O objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado, e: inciso 2º. A múltipla execução for conveniente para atender à administração. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Artigo 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao: inciso 1º. Registro de ponto. Inciso 2º. Recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e 13º salário. Inciso 3º. Comprovante de depósito do FGTS. Inciso 4º. Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional. Inciso 5º. Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. Inciso 6º. Recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva. Subseção 4ª. Da locação de imóveis. Artigo 51. Ressalvado o disposto no inciso 5º do caput do artigo 74 desta lei, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Subseção 5ª. Das licitações internacionais. Artigo 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Parágrafo 2º.
O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o parágrafo 1º deste artigo será efetuado em moeda corrente nacional. Parágrafo 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4º. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Parágrafo 5º. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições, na forma estabelecida no edital. Parágrafo 6º. Observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no artigo 26 desta lei. Capítulo 3º. Da divulgação do edital de licitação. Artigo 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Parágrafo 1º. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá: inciso 1º. Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Inciso 2º. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Inciso 3º. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no artigo 54. Parágrafo 4º. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Parágrafo 5º. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Parágrafo 6º. Vetado. Artigo 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Parágrafo 3º. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido no parágrafo 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos. Capítulo 4. Da apresentação de propostas e lances. Artigo 55. Os prazos mínimos para a apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: inciso 1º. Para a aquisição de bens. Alínea A. 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Alínea B.
15 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea A deste inciso. Inciso 2. No caso de serviços e obras. Alínea A. 10 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. Alínea B. 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. Alínea C. 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada. Alínea D. 35 dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. Inciso 3. Para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Inciso 4. Para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Parágrafo 1º. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Parágrafo 2º. Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente. Inciso 1º. Aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Inciso 2º. Fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Parágrafo 1º. A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Parágrafo 2º. A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Parágrafo 3º. Serão considerados intermediários os lances. Inciso 1º. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance. Inciso 2º. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Parágrafo 4º. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório, para a definição das demais colocações. Parágrafo 5º. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das bonificações e despesas indiretas, BDI, e dos encargos sociais, ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Artigo 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Artigo 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. Parágrafo 1º. A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. Parágrafo 2º.
A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Parágrafo 3º. Implicará a execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. Parágrafo 4º. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o parágrafo 1º do artigo 96 desta lei. Capítulo 5º. Do julgamento. Artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que: inciso 1º. Contiverem vícios insanáveis. Inciso 2º. Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. Inciso 3º. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Inciso 4º. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração. Inciso 5º. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Parágrafo 1º. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2º. A administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso 4º do caput deste artigo. Parágrafo 3º. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. Parágrafo 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Parágrafo 5º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. Artigo 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem. Inciso 1º. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Inciso 2º. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei. Inciso 3º. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Inciso 4º. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 1º. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: inciso 1º. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território do Estado em que este se localize. Inciso 2º. Empresas brasileiras. Inciso 3º. Empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Inciso 4º. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Parágrafo 2º. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 61.
Definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Parágrafo 1º. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. Parágrafo 2º. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.